É verdade, desse jeito mesmo. Agora, hoje eu vou deixar o Rendel falar sobre exemplos de batismo no livro de Atos. Não vou nem prender muito aqui, né? Fazer algumas interferências, mas bem menos. Rendel, Bem, imagina, a você. gente sempre tem um bom diálogo, né? Eu acho que você Você percebe aí também essa questão da harmonia entre a ordem e a obediência, a ordem de Jesus e a obediência dos discípulos no Novo Testamento com relação a esse assunto? existe uma consistência assim completa, não é? Jesus já ensinou, o Pedro, Paulo, Felipe, todos os demais falavam e escreviam a mesma coisa. Então, é uma constância, uma consistência muito grande, completa, que nos dá uma tranquilidade quanto à nossa certeza da salvação. E como a gente pode saber se eu estou salvo ou não. Não precisa existir dúvida quanto a isso. Vou dizer, sei lá, nos anos século XIX, vai. Eu sou ruim de lembrar data e números, mas tinha um movimento protestante em que era uma coisa assim, muito emocionalismo, e as pessoas procuravam um sinal de Deus para saber da sua situação perante o Senhor. E as pessoas chegavam dentro dos seus respectivos prédios, e às vezes tinham esses grupos grandes do lado de fora, e as pessoas passavam horas e horas orando, chorando, implorando a Deus para dar algum sinal. E era uma angústia muito grande para aquelas pessoas, porque os seus pregadores não falavam a verdade. E se eles tivessem lido as Escrituras, o Novo Testamento, para saber quando é que a pessoa é salva, não teria existido nada dessa angústia, não. Lendo a Bíblia e entendendo, sem a ajuda entre aspas, né, dos religiosos, fica muito claro. E Deus é bondoso, né, Valdir, nesse sentido, de nos dar tanto uma palavra consistente em todo o Novo Testamento, começando com Jesus, passando, né, pelos apóstolos e evangelistas, como exemplos também. Então, assim, o livro de Atos é um livro maravilhoso para nós nesse sentido. Eu estou participando de um plano de leitura em que você procura ler 10 capítulos da Bíblia por dia. Eu estou ainda engrenando. A primeira vez que eu peguei esse plano, eu fazia de uma forma mais fácil. Hoje tá mais difícil para mim. Não sei por quê. Ler os 10. Mas nesse plano, o autor do plano divide a Bíblia em 10 grupos, como, por exemplo, o Pentateuco, né, os 5 livros de Moisés, é um grupo. Você vai ler um capítulo por dia desse grupo. Os evangelhos. Então, você vai ler um capítulo por dia dos evangelhos. Os profetas, um capítulo por dia dos profetas. E ele tem 2 grupos de um livro só. O livro de Provérbios, você vai ler, é até interessante, porque o livro de Provérbios tem 31 capítulos, né? Então, uma vez por mês, você vai completar o livro de Provérbios. E o outro grupo, que tem um livro só, é o livro de Atos.
E ele diz, algumas pessoas perguntam por que só o livro de Atos, que você vai ler um capítulo por dia do livro de Atos. E o autor não é nem irmão. Então, eu acho que a resposta dele vale em dobro. E ele escreveu, se você tem que perguntar por que é preciso ler o livro de Atos todo dia, isso mostra o quanto que você precisa ler o livro de Atos todo dia. Eu, assim, é uma resposta meio irônica, mas se isso vale para o grupo assim, que ele está procurando atingir, quanto mais nós. Agora, temos irmãos que estão repetindo pensamento e pregações de uns religiosos aí que diz, você não pode tirar do livro de Atos a sua doutrina. Acredita? Vai tirar de onde? Acredita, Valdizão? Não pode tirar sua doutrina do livro de Atos. Por que alguns irmãos estão falando isso, será? Pois é, né? São muitas interrogações, né, que a gente só aumenta a nossa preocupação, né? São essas interrogações que provocam, eu acho que cada vez mais o distanciamento. Porque Sim. poderíamos, em vez da interrogação, de repente colocar uma exclamação aí, né? E mudar um pouco, ou melhor, mudar totalmente o sentido. Em vez de a gente ficar perguntando, a gente deveria se admirar de quanto Deus tem sido bom com a gente, deixado um legado tão maravilhoso e de tão simples entendimento, né? Sim. O livro de Atos não é um livro de difícil entendimento, né? Porque é uma história narrada, né? Vamos dizer assim. Isso. Eu tenho uma ideia. Por quê? Porque esse papo, essa posição vem de progressistas que querem fazer o quê? Querem separar a salvação da imersão na água. E um dos maiores empecilhos para essa posição é o livro de Atos. Também a questão da natureza da igreja. As marcas da igreja ficam muito evidentes no livro de Atos. Quando começou, Atos 2, em Jerusalém, no dia de Pentecoste. Então, tem tanta boa doutrina no livro de Atos que nos distingue dos demais grupos, que esses irmãos progressistas pegaram esse papo de um ou mais professores religiosos e estão repetindo. Então, se alguém falar para você, não tire sua doutrina do livro de Atos, corra, foge. Como nós temos no Novo Testamento a frase, foge da idolatria, foge também desse ensinamento. E mais, se alguém falar que o evangelho se resume apenas na morte, no sepultamento e na ressurreição de Cristo, corra, estão falando mentira, pura mentira. Mas 1 Coríntios 15, lá é um resumo, Paulo está falando sobre a ressurreição, e assim ele fala desses fatos importantes, e são essenciais. Mas e a encarnação de Cristo? Lá não fala sobre a encarnação de Cristo, em 1 Coríntios 15. Mas aquela doutrina é essencial ao Evangelho? João disse que sim. Primeiro João, ele vai dizer, é assim que você sabe a diferença entre eles e nós. Se alguém não confessar que Jesus veio na carne, seja amaldiçoado. Segundo João, ele vai dizer para a senhora e seus filhos, se alguém chegar na sua casa, na sua reunião, porque naquela época era a mesma coisa, né? Reunião nas casas. E ele está indo além da doutrina de Cristo, naquele contexto, ele está falando da encarnação de Cristo. Não receba. Não abra a porta para esse tipo de pessoa.
Agora, tem irmãos que ficam repetindo coisas sem noção, não sabem, não avaliam, não pensem, não fazem essa distinção, não provam os espíritos, como diz 1 João capítulo 4, versículo 1, e ficam repetindo coisas sem entender. Mas se é um professor que supostamente entende as coisas, vai procurar corrigi-lo. Mas ele não vai aceitar muito bem, não, porque ele quer o quê? Ele quer reduzir as coisas para estender a comunhão e a participação para todo mundo, praticamente. Não é? Verdade. Mas a gente estava começamos aqui falando dos exemplos né, de conversões, né, de imersão dentro do livro de Atos, né? Eu fui longe, né, Valdizão? Não, eu acredito que faz necessário esse tipo de, vamos dizer assim, de alicerce, né? Porque é muito fácil a gente ouvir e aceitar as promoções que são feitas, né, no mundo aí, que facilita, que não sei das contas. E eu estava falando ainda agora que ser cristão, seguir a Cristo, não é para qualquer um. Primeiro porque você não pode seguir Jesus de acordo com a sua vontade. Sim. Então cada dia morrer, né? Morrer a cada dia para poder continuar seguindo, né? E isso não é fácil não, isso é uma decisão diária, né, que a gente tem que tomar e tem um preço a pagar por isso também, né? É isso mesmo. Uhum. Não é para qualquer um, não é de qualquer jeito, né? A irmã Noemi disse aqui o seguinte: eu já estou aqui no batismo de Saulo. O batismo de Saulo por si já dá um programa todo, né? Ela correu muito na nossa frente. Calma aí, Noemi. Ela tá lá na frente, né? Irmã Noemi, vamos devagar com o negócio. Ah, mas não tem que esperar a gente não. Pode ler, pode apreciar, né? Brincadeira, né? A gente chega... Antes da gente chegar no capítulo 9, no batismo de Saulo, né? A gente ainda tem algumas coisas, tá? Pois é. Tem que passar por Samaria primeiro, né? Pois é. Mas eu não saí do capítulo 2 ainda, rapaz. E aí, isso aí já é uma expansão, né? A gente tem que ficar em Jerusalém ainda por um tempo, né? Pois é. Para começar a falar sobre esse assunto, né? Dos exemplos. Porque o primeiro exemplo está no capítulo 2 mesmo, né? Isso mesmo. E é um dos mais completos, não é? Exato. De capítulo 2, de capítulo 3, e assim vai, né? Sim. Tem muita coisa para chegar no capítulo 9 ainda, né? Mas talvez essa seja uma das razões pela quais nós devemos ler o livro de Atos, não um capítulo por dia, todo dia, né? Todo dia? Eu peguei uma outra Bíblia que, assim, NVI ainda, mas essa Bíblia de estudo, NVI, né? O que eu geralmente uso é bem mais largo. Então, meu espaço aqui, quando eu estou fazendo o programa com você, fica apertado. Então, aquela Bíblia é muito grande, né? Mas eu estava olhando aqui. Você lembra do livro do irmão Thomas Albright, Ele Ama para Sempre? Sim. Então, ele fala sobre a mensagem do Antigo Testamento. Isso. Ele era professor meu na faculdade. Olha, que privilégio. E eu estudei essa matéria com ele. E também sobre a mensagem do Novo Testamento. E no ano 2000, ele lançou um livro, eu vou dizer assim, um livro que completa, né, complementa o Antigo Testamento. Lançou um livro sobre a mensagem do Novo Testamento. Para o Antigo Testamento, ele pegou o Salmo 136 para dizer: nós temos que pegar as ênfases de ensino de cada testamento do próprio livro, porque os teólogos, assim, cada um tem uma ideia do que, assim, qual é a mensagem principal do Antigo Testamento. Então, o pessoal inventa cada coisa. E eu gostei da abordagem dele, porque ele falou: nós temos que pegar as ênfases de ensino dentro do próprio texto. E ele achou o Salmo 136
como o relato mais completo. Então, pode ver isso naquele livro, é muito bom. É uma grande pena que esse livro não está mais disponível para a Irmandade e para todas as pessoas usarem e entenderem melhor o Antigo Testamento. Bem, em 2000, ele faleceu no ano passado, retrasado. Eu troquei uns e-mails com ele um pouco antes da sua morte. No Novo Testamento, ele também disse que precisamos ir para o próprio texto para tirar as ênfases, né, os pontos de ensino dentro do Novo Testamento. E olha aqui no livro de Atos, vou dizer, ele falou, o relato mais completo assim, do que nós temos no Novo Testamento está no sermão de Pedro para Cornélio, em Atos, capítulo 10. Então, todo o livro dele está tomando os pontos de Pedro, em Atos 10, e ele desenvolve o livro dele, a mensagem do Novo Testamento, né? Se chama... me fugiu. Como é que é o nome? Em inglês. Infelizmente, não temos em português. Né? Eu até pensei em tentar traduzir, mas eu não sei. Eu já tenho tanto projeto, não consigo fazer o que eu já tenho na lista. Mas ele tem também um capítulo sobre a igreja. Agora, na mensagem de Pedro para Cornélio, Pedro não trata diretamente da existência da igreja. Mas o que nós vemos no livro de Atos? O livro de Atos é o relato do início do crescimento e da entrada das pessoas dentro da igreja. Ele fala, sim, Pedro fala em Atos 10 que Jesus é Senhor de todos. Então, implícita nessa frase é a verdade a respeito da igreja sendo composta de judeus e gentios. Agora, esses dias, logo depois que eu dei uma relida no livro dele, eu estava lendo, seguindo esse plano, Atos 15. E lá, o Tiago, ele vai falar assim, no versículo 14, posso ler? Sim. Eu estou lendo aqui do versículo, da versão NVI, Atos 15, versículo 14, Tiago falando. Simão, ele usa o nome em hebraico, né, para Pedro. Simão nos explicou como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios. Aqui, no princípio, da história dele, aqui, contando aqui em Atos capítulo 15, é aquela grande reunião em Jerusalém, né? Uhum. Em que alguns judeus falavam que para você ser salvo, você tem que ser circuncidado. Isso está no primeiro versículo, né? Sem a circuncisão não poderão ser salvos. Então, estão tratando aqui de uma questão da salvação. Eles queriam impor essa ideia. Então, no versículo 15, quando ele fala que Simão nos expôs como Deus no princípio, ou ele está falando aqui no princípio da reunião, ou no princípio do evangelho, porque em Atos 2, Pedro faz referência a isso, né? A todos que estão longe, essa promessa é para eles também. E talvez no princípio da entrada dos gentios dentro da igreja, Atos 2. Bem, para quê? A fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Então, ele está falando aqui sobre a igreja. O livro de Atos fala muito sobre a igreja. Às vezes, aquele plano maravilhoso de Deus não vem para frente em termos de explicação. Mas em Atos 2, o que acontece? Nós temos aquele sermão maravilhoso de Pedro que merece cada vez mais estudo.
ele dá uma boa explicação das condições do perdão. E logo em seguida, as pessoas convertidas formam o quê? Formam o novo povo de Deus. Porque logo, eles descobrem que os judeus, e especialmente as autoridades judaicas, vão se opor a essa nova manifestação do reino de Deus na terra, que é a igreja. Então, precisamos do livro de Atos, tanto para saber sobre como nos converter, como receber o perdão, quais são as condições, o que precisamos fazer para receber o perdão dos pecados e a entrada no povo de Deus, mas precisamos também do livro de Atos para saber o que é a igreja, quando começou, quais são os seus contornos, como é que é a sua participação, porque Tiago, em Atos 15, Tiago, um judeu, Tiago, que meio-irmão de Jesus, que era judeu dos judeus, uma pessoa, assim, respeitada, né, por todos, inclusive os judeus não convertidos. Vem da boca dele que Pedro tinha explicado que Deus, no princípio, era o plano eterno de Deus, incluir os gentios para formar um povo para o seu nome. Eu acho que esse versículo, Valdizan, é um versículo chave dentro do livro de Atos. Sim. O apóstolo Pedro, ele tem essa experiência, vamos dizer assim, né, que é de quebrar esse paradigma, né? Isso. Porque até então a igreja, ela era uma igreja que era fechada, né, e acreditava que eles eram o único povo que deveria continuar pertencendo a Deus, vamos dizer assim, né? Porque a mentalidade mosaica, ela está prevalecendo. Então, o povo da aliança, então a aliança de Deus, diferente do que muita gente hoje em dia pratica, né? Achar que a aliança de Moisés era para todo mundo, os judeus tinham claramente isso na cabeça deles, que a aliança de Deus era só com eles, que de fato era. Mas quando Jesus vem e estabelece a nova aliança, cumprindo todas as promessas que Deus já havia feito durante toda a história, ele então abre as portas do reino para todas as pessoas e todo mundo, né? Porque embora Deus fosse o Deus dos judeus, vamos dizer assim, considerado religiosamente assim, Deus sempre se mostrou como o Deus de todos e usava todos para cumprir seus propósitos e para fazer seus movimentos na face da terra, né? Então, Deus nunca excluiu ninguém, mas a nação judaica, ela terminou concebendo essa visão míope, né? E isso fez com que eles excluíssem as pessoas ao ponto de não conseguir nem interpretar as escrituras de forma plena, porque seus preconceitos a respeito de Deus e da palavra impedia, né? Impedia. E muitos textos foram excluídos, como, por exemplo, um texto clássico excluído é o Isaías, né? Onde ele fala do servo sofredor, né? Então, para eles, esse era um texto que não tinha nada a ver, não foi, né? Foi um erro do escritor, então eles não tinham essa interpretação, né? Exatamente, eu tô dentro desse livro de Isaías agora mesmo, viu? Porque o Senhor tinha falado, né, para o seu servo, e ele vai estreitando a identificação desse servo. E o servo que era para ser o povo de Israel, ele fala assim: eu coloquei você para ser luz para as nações. Então, o povo de Israel, de certa forma, era para ser um canal de bênção para as pessoas. O que o Senhor disse para Abraão em Gênesis 12, eu vou abençoar você, e seja você uma bênção. E eu vou abençoar todos os povos por meio de você.
Essa foi sempre a intenção. Então, complementando exatamente o que você falou, Oldizano, a aliança mosaica era para os judeus, para formar e caracterizar esse povo como povo de Deus. Mas o povo de Israel entendeu isso como eles eram para ser, eu chamo assim, o baú de Deus, para receber toda a bênção e guardar. Guardar para eles mesmos, né? Não é? Mas não, era para eles ser uma bênção, um canal de bênção para o mundo. Mas eles se fecharam. Eles se fecharam. Agora a igreja tem mais ainda. Deus não mandou o povo de Israel para ir para o mundo inteiro falando sobre as maravilhas, né, de Deus. Não tinha chegado ainda aquele momento, só depois de Jesus. Agora a igreja sim. Mas enfrentamos, de um modo geral, a mesma tentação de nos fechar. Ao invés de sair pregando, se você quer alguma coisa, vem para nosso prédio. Nós estamos aqui bem confortáveis, não é? Vamos ficar aqui pelo resto da vida, né? Até o fim, né, dos tempos, vamos ficar aqui fechadinho dentro do nosso prédio. Se você quiser, venha para cá. Não foi isso que Jesus disse, não. Então, aí, bom, eu podia ir muito, muito longe com esse pensamento, viu? Mas o que nós queremos é nosso conforto, sem enfrentar a oposição. Então, nós temos medo, nós não queremos sair no meio do mundo pregando uma palavra que desafia, que chama as pessoas para a conversão, para o arrependimento. Não sei se na semana passada, Valdizan, se eu falei alguma coisa em termos do arrependimento. Como o batismo é, de fato, aquele passo que transfere a pessoa do domínio das trevas para o reino maravilhoso de luz do Senhor, é exatamente aquele passo que faz essa transferência. Tem pessoas que estão com pressa de chegar nisso e atropelam o passo que é o arrependimento. Chegamos a tocar nisso na semana passada. Sim, não me lembro. Um pouquinho sobre isso. Ok, tá. Mas o Pedro não. Em Atos 2, né, Atos 3, está sempre presente, né, esse passo sobre a decisão de mudar de vida, de deixar a vida passada, né, como Pedro vai dizer, né, na sua carta recebida, né, um modo de vida inútil recebido, herdado pelos nossos antepassados, para viver por e para Deus. Então, é uma decisão essencial. Eu li a respeito do irmão McGarvey, que era considerado, na sua época, até pelo jornal The Times de Londres, como um dos maiores estudiosos do mundo daquela época. Ele falou, se eu pudesse pedir de Deus algum dom, eu pediria o dom de persuadir as pessoas a se arrependerem. Porque uma vez que você resolve isso, você resolveu o resto. Então, achei muito interessante isso, sabe? Sim, sim. Uma questão que eu já me deparei no livro de Atos, é porque no capítulo 2, o apóstolo Pedro diz, arrependei-vos e batizai-vos. E no capítulo 3, ele diz, arrependei-vos e convertei-vos. Mas aqui você vê que Pedro não mandou as pessoas se batizarem, né? Então, como a gente explica, né, essa questão, Rendão, esse é versículo 19 e 20, né? São textos paralelos. No capítulo 2, que veio antes, ele já explicou. No capítulo 3, ele está só usando um outro termo nesse sentido, porque se você olhar
versículo 19 e versículo 20,